Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez para a gente compartilhar a palavra de Jesus, o Evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje a palavra de São Lucas, o capítulo é o 10, os versículos do 25 ao 37. Nos ensina o seguinte: Eis que um especialista da lei se levantou e, para pôr Jesus à prova, lhe disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, e ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Você respondeste certo. Pratique isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes, que lhe tiraram a roupa e escaparam e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou para o outro lado. Do mesmo modo, um levita que chegou a esse lugar viu e passou por outro lado. Mas um certo samaritano que estava viajando chegou junto dele, viu e se encheu de compaixão. Aproximou-se dele, tratou suas feridas, derramando nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e levou uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas de prata, deu aos donos da pensão e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. Qual dos 3, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos do assaltante? Ele respondeu: Aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse: Vá e faça você também a mesma coisa. A palavra nos conta que, mais uma vez, mestres da lei, fariseus, querendo colocar Jesus à prova, querendo provar que Jesus não é o Messias, que Jesus não é enviado de Deus. Querendo se justificar, perguntaram para Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, sendo que Moisés já tinha deixado as leis, já tinha deixado os mandamentos. E o primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com tudo que você é. É o primeiro mandamento. E esse mestre da lei sabia disso, que ele havia amar a Deus de todo o seu coração. Só que o seu próximo, muitas vezes, eu acredito que naquela época, e a gente também trazendo para a nossa realidade, ama o nosso próximo, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus sobrinhos, meus filhos, são os meus próximos. A gente ama de todo o nosso coração como nós mesmos. Tudo que eu quero de bom e de próspero para mim, eu quero para minha família, para os meus próximos. E ele querendo justificar, porque ele já fazia isso, ele amava os seus próximos, ele amava a Deus e amava os seus próximos. Então ele queria se justificar, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus traz essa linda história contando do homem que caiu na mão dos assaltantes. Quem foi o próximo dele? Passou por ele sacerdotes, passou por ele mestres de lei, passou por eles todos que já conheciam que amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. E quem ajudou, quem teve misericórdia foi o samaritano. Esse amar o teu próximo como a ti mesmo, a gente tem muita dificuldade de amar, porque a gente tem muita dificuldade de nos amar. É o próximo como a ti mesmo. Você se ama? Você gosta de você de verdade? Você se respeita, você olha suas dores, você para quando é necessário parar, você respira quando é necessário respirar. Você se ama de verdade para que você consiga enxergar a dor do outro? Tudo de cura. Essa semana a gente viu que Jesus mandou que a gente levasse o evangelho, a cura e anunciasse o reino de Deus, conforme a gente recebeu de graça. Todas as curas que a gente pode proporcionar para o outro, a gente tem que receber primeiro. Assim como aqui. Às vezes aquele mestre da lei que passou antes do samaritano, aquele outro que passou antes do samaritano, não tinha recebido essa cura de todo o coração.
não se amava de todo o coração para assim proporcionar ao seu próximo. Uma vez que você conhece Jesus, que você cruza a sua história com Jesus verdadeiramente, ama a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas é todas as coisas. A gente tem essa dificuldade também. Quando a gente não coloca Deus no lugar dele, a gente não consegue encaixar as outras coisas no seu devido lugar. E isso faz com que as coisas fiquem fora de ordem, fiquem desorganizadas e a gente não consegue entender como herdar a vida eterna, como chegar ao céu. E o mandamento é claro, amar a Deus sobre todas as coisas, porque somente assim eu vou conseguir organizar os outros amores, as outras coisas, inclusive o amor a mim mesma, para que amando, amar ao próximo como a ti mesmo, assim me amando, assim me respeitando, assim me cuidando e assim querendo o melhor dessa vida para mim, que é a vida eterna, eu consigo enxergar isso para o meu irmão, eu consiga agir de misericórdia com o meu irmão. Hoje na homilia, Padre Eduardo estava inspiradíssimo e concluiu de forma magnífica esse evangelho, falando da ajuda ao nosso próximo, da misericórdia ao nosso próximo. E Jesus fala, vá você e faça o mesmo, vá você e faça o mesmo que esse samaritano fez. Agir de misericórdia foi a resposta daquele que estava em dúvida do que fazer para entrar no reino dos céus. Padre Eduardo, concluindo isso, falou que é só isso, não tem outro caminho, não existe outra possibilidade. E agir com misericórdia como? Participando da Santa Missa, a gente comunga de um Cristo vivo, a gente se alimenta de Jesus vivo, Jesus, o homem da misericórdia, que veio para agir com misericórdia e só. Ele só teve misericórdia, ele só teve amor, ele só teve cuidado. Se a gente se alimenta desse amor e dessa misericórdia, como eu posso não ser misericordiosa com meu irmão? Não ser misericordiosa com o meu próximo? Não existe possibilidade. A gente, na vida, na lógica, é o que a gente se alimenta, não é? Se eu escolher me alimentar de manhã, a minha primeira refeição, na hora do almoço, na hora do café, no jantar, na ceia, todas as minhas refeições forem as mais calóricas do mundo e que só contenham gordura, eu vou engordar, não vou? É a consequência da minha alimentação de somente me alimentar de gordura. Se eu me alimento de um Cristo vivo, amor, misericórdia, eu tenho que gerar fruto desse alimento. Eu preciso que as pessoas enxerguem ele em mim. Eu estou me alimentando dele, que é puro amor, pura misericórdia, pura compaixão. Aquele que olha nos olhos a dor do outro, aquele que vê o outro como ele mesmo. Se ele acha justo ele se alimentar, ele olha para o irmão e fala que é justo o irmão também receber esse alimento. Então, se eu me alimento de Jesus na Eucaristia, se eu recebo ele na Eucaristia, como eu não vou ter misericórdia com o outro? Como eu não vou amar o outro de todo o meu coração, assim como eu amo a Deus acima de todas as coisas? Esse evangelho nos traz o projeto de Deus para a nossa vida. Nos olhar olho a olho, nos olhar cara a cara, ter a certeza de que o nosso irmão precisa dessa misericórdia para enxergar Jesus. Às vezes você cruzando o caminho dele vai ser a única visão que ele vai ter de Jesus aqui na Terra. A única visão que ele vai ter de Deus aqui na Terra. O seu testemunho pode gerar outro testemunho. Pessoas curadas curam. Pessoas curadas conseguem levar essa misericórdia. O nosso chamado é esse, levar esse Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Olhar para o nosso irmão com toda a dignidade que a gente quer ser tratado, com tudo que a gente quer viver, a gente precisa desejar para o nosso próximo. Padre Eduardo citou também, hoje em dia a gente vive igual a que ele usou para se justificar, quem é o meu próximo. Hoje a gente usa como muleta que o nosso próximo é malandro. Que o nosso próximo quer ajuda, mas é para o vício dele. Que o nosso próximo mora na rua, mas é para alimentar o vício. Ah, ele está ali porque ele procurou o vício. Padre Eduardo também citou isso e falou que a gente tem que educar, né? A gente que vive, reflete esse Cristo,
que quer ser espelho desse Cristo aqui na Terra. Cristo, todo mundo que passou por ele orientou a não pecar mais. Teve cura, mas não peque mais. Quem vai alimentar a sua cura é você escolher fazer diferente. Então, se você está vendo uma pessoa que pede ajuda para alimentar o próprio vício e ali virou uma muleta e toda vez que ela tiver, ela vai querer ajuda porque vai saber que você vai ajudar para alimentar aquele vício. Você não deve fazer isso. Você tem que usar o critério de Cristo. Por isso que primeiro, antes de agir com misericórdia com o meu próximo, eu preciso enxergar Cristo em mim. Eu preciso receber o fruto de ter Cristo na minha vida. Porque assim eu vou conseguir ajudar o meu próximo como Jesus fez. Que é catequizando, orientando meu irmão a virar essa chave, a mudar essa rota. Para que uma vez que ele seja ajudado, ele tenha condições de caminhar com a própria perna. Foi o que aconteceu com esse aqui. Ele tinha sido assaltado, ele estava caído. Foi, levou, curou as feridas dele, deixou ele na hospedagem. Com certeza, quando ele se recuperou, ele levantou e seguiu a vida dele, agindo de misericórdia com o próximo dele também. Pessoas curadas curam. É sempre assim, a ótica é sempre essa. Então, se você se alimentou, se você se curou de tudo que te prendia, de tudo que não era misericordioso em você, é óbvio e é fato que você vai curar, que você vai levar pessoas a serem curadas. Então, você precisa sempre ter esse sentido, para que eu possa agir de misericórdia com meu irmão, para que eu possa ser misericordioso com meu irmão, eu preciso sempre me alimentar dessa misericórdia, sentir essa misericórdia, ouvir o que essa misericórdia tem para mim. Sempre a condição maior para que você leve Jesus é se alimentar, é transbordar. Você não consegue levar aquilo que te falta. Eu não vou conseguir falar de Jesus para você se Jesus está faltando na minha vida. Agora, a partir do momento que eu me alimento e quero mais, e quero mais, e quero mais, eu vou transbordar, porque vai enchendo. Todo copo que você vai enchendo, uma hora ele começa a derramar. E é assim Jesus na nossa vida. Agora, se ele estiver faltando na minha vida, se eu não estou dando conta de viver o que Jesus me pede, como eu vou te falar de Jesus? Como eu vou falar para você seguir que vale a pena? Como eu vou te falar da vida eterna se eu não estou conseguindo o básico, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo? Não tem como. Eu preciso transbordar para que você sinta em mim esse Cristo que eu estou levando. Eu preciso me alimentar cada vez mais e mais. Eu preciso de esforço para isso. Eu preciso buscá-lo cada vez mais. A vida cristã, ela exige esforço. Tudo nessa vida exige esforço. Se você quiser prosperar, você tem que trabalhar muito. Nada cai do céu para você. Se você quiser uma educação do seu filho, que seu filho e sua filha virem homens e mulheres de bem, você vai se esforçar para isso, vai ter esforço, vai ter suor seu nisso. A vida cristã é a mesma coisa. Se eu quero que as pessoas vejam Jesus em mim, eu preciso me esforçar para isso. Eu preciso buscar cada vez mais até transbordar. Até ele viver em mim a ponto de que as pessoas enxerguem ele em mim. Quem sabe a gente não chega no fim da nossa caminhada aqui na Terra e consiga falar como Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É a maior coroa que qualquer cristão pode almejar nessa vida, né? É o que eu quero. E vocês? Espero que sim. A partilha de hoje foi sobre isso e até semana que vem, moçada. Tenha uma excelente semana.